Ok. Vamos compartilhar a tela. Eu resolvi fazer uma nova aula hoje sobre estilos, porque é um recurso importante que vocês precisam aprender, tá? Não pode ficar dúvida quanto ao uso desse recurso. Então, eu fiz com a turma da noite ontem, tá lá o vídeo, já disponibilizei o link para vocês, tem o link no Moodle também, lá na seção interação. Mas eu vou refazer o vídeo, tá? Vou fazer um novo vídeo com vocês, porque é importante que vocês dominem a criação, a aplicação e a modificação de estilos, tá? Depois, mais no finalzinho da aula, a gente fala sobre a prova da semana que vem, tá? Vamos falar primeiro de estilos. Eu vou abrir o Word aqui. E amanhã a aula eu vou destinar a fazer o mesmo conteúdo, só que agora utilizando o Writer, tá? Eu vou abrir um arquivo aqui, que eu já deixei preparado, que é o mesmo que eu usei ontem. Onde é que eu botei? Aqui. Então, esse é o texto que eu preparei, utilizando a função randômica, aquela do Word, né, que gera os parágrafos. Adicionei alguns títulos aqui. Então, eu chamei de título inicial, que seria o primeiro título, né? Um subtítulo inicial, então esse aqui como se fosse o 1, esse aqui 1.1. Aí depois eu adicionei um segundo título, né, que seria o 2, um subtítulo, que seria o 2.1. Depois lá eu coloquei como último título, que seria o 3, e o último subtítulo, que seria o 3.1, tá? E aí encerrou. Reparem que ele não tem formatação alguma. O calibre ainda está lá, está o 11, o parágrafo está à esquerda, tem espaçamento depois, não tem recuo da primeira linha, não tem absolutamente nada, tá? As margens é que eu acho que já estão certas, tá? 3, 3, 2, 2, mas a gente confere, bem? Bom, o que são os estilos, então, gente? Através do recurso dos estilos, eles também aqui, ó, aqui eu tenho uma prévia deles, né? Na seção estilos, lá do menu página inicial, desculpa, eu tenho aqui a fonte, parágrafo e estilo. Vejam que eles estão na sequência, né? A fonte, o parágrafo e o estilo, que nada mais faz do que a junção desses dois recursos aqui em um único só, que é chamado, então, de estilo, tá? Aqui nessa versão do hoje, conforme eu vou posicionando o cursor, ele já vai aplicando uma prévia do estilo que será aplicado no meu parágrafo, tá? Desses estilos aqui do hoje aqui, eu não uso praticamente nenhum deles. E eu não gosto de modificar nenhum deles, à exceção do normal, que é o que comanda o corpo do texto, ou seja, os meus parágrafos em si, tá? O parágrafo corpo de texto, que é o texto que efetivamente eu estou escrevendo, tá? Porque a gente viu na semana passada que nós temos parágrafos, títulos, parágrafos corpo de texto. Parágrafos de citação, que são aqueles que têm o recuo de 4 centímetros aqui. Então, nós temos vários tipos de parágrafos, tá? Então, esse parágrafo normal, esse parágrafo aqui é destinado, né, ele é controlado pelo estilo normal. Então, ele é o único que eu modifico aqui no Word, tá? Porque eu também não posso criar um novo estilo chamado normal. De todos eles, o que eu não posso criar é o normal, tá? Se eu modificar o normal, eu bagunço todo o meu hoje aqui, ele vai criar um outro estilo com outro nome e vai manter o normal também.
Então, ele é essencial. Então, esse eu modifico, eu não crio um novo para trabalhar os meus parágrafos, tá? Porque senão eu estou indo na contramão do Word, porque ele vai, mesmo eu criando um outro normal, cada vez que eu criar um novo parágrafo, eu vou ter que dizer qual é o estilo dele. E se eu modificar o normal, eu não preciso fazer nada, ele automaticamente já vai substituir o meu parágrafo com aquela formatação, tá? Então, por isso que eu não mexo nos demais, eu mexo somente no normal. E os demais eu crio, eu não modifico. Eu não utilizo o título 1, título 2, isso eu deixo como tá. E aí eu crio os meus próprios parágrafos, os meus próprios estilos, a minha própria formatação, independente de qualquer coisa. Então, elas têm vida própria, tá? Elas não ficam subordinadas a ninguém. Porque a gente vai ver quando a gente criar os estilos, a gente vai ver que ele pode ser subordinado a alguém, tá? Bem, então os estilos são isso. Eles ditam as características dos meus parágrafos, tá? E a gente dá nome a isso. Então, o normal tem esta função no Word. Ele controla o meu texto como um todo. Então, quando eu começo a trabalhar no Word, quando eu abro o Word, abro um novo documento, o estilo do parágrafo é o normal. Assim como quando eu abro, vou botar um novo aqui, ó, em branco, tá? Esse aqui não tem nada, ó. Mas o que acontece? Está lá o normal. O normal, a formatação dele é o calibre 11, todas as configurações estão aqui. Mas tem um documento que abre com esta página em branco aqui. Esse arquivo, vocês vão ver lá no estilo, também detalhado, lá nos slides, desculpa, vocês verão lá que tem o arquivo normal.dot. Quando vocês abrem o Word, ele automaticamente carrega o normal.dot, que é esta página em branco que está aqui. Isso aqui é um modelo. Então, o modelo padrão do Word é o arquivo chamado normal.dot. Dot de Document Template, tá? O DO de documento e o T de template, que seria modelo, tá? Modelo de documento. Então, quando eu carrego, ele carrega esse arquivo aqui. E aí tem todos os padrões do Word, que não nos serve, nós temos que modificar. Já vimos na aula retrasada a configuração de página, depois na próxima aula a gente viu fontes, e depois a gente viu... Não, primeiro a gente viu fontes, depois configuração, e depois a gente viu parágrafo, tá? Então a gente viu o conjunto dos recursos necessários para eu criar os meus estilos e aplicar no meu texto, tá bem? Qual é a diferença de eu formatar um texto usando a barra de opções e alterando o meu estilo? É que usando a barra de opções eu altero o texto selecionado ou o parágrafo no qual eu estou, tá? O meu cursor está aqui, ó. Então, eu estando aqui, eu selecionando o parágrafo, o efeito é o mesmo, tá? Para formatação de parágrafo. Já não é o mesmo para formatação de fonte. Se eu estiver com o cursor aqui e formatar a fonte, será aplicado somente nesta palavra na qual o cursor está. E vejam bem, eu tenho que estar dentro da palavra, entre a primeira e a última letra. Eu não posso estar antes nem depois. Se eu estiver antes, ó, eu estou num espaço em branco. E aí nada vai acontecer. Tudo que eu fizer em termos de fonte, de modificação da fonte, ele vai aplicar nesse espaço em branco aqui, não tem texto nenhum, então não tem nada para mostrar. O que vai acontecer é, se eu aumentar o tamanho da fonte, aí sim, ele vai abrir um espaço em branco aqui, por causa do tamanho da fonte, tá? É a única exceção que tem a transformação quando eu aplico a formatação de fonte. Mas não é o que a gente faz geralmente, tá? A gente seleciona a palavra, clica nela, ou dá 2 cliques, para ter mais segurança, e aplica. Mas no parágrafo não, basta eu estar no parágrafo, aplicar as modificações. Então, se eu fizer a modificação aqui do meu parágrafo, por exemplo, colocar justificado, repare que todos os demais parágrafos não foram modificados. Porque eles não estão selecionados, o meu cursor não está nesses parágrafos. Então, eu quero formatar todo o meu texto com o justificado. Eu teria que selecionar todos os meus parágrafos para fazer isso.
usando a barra de opções. Aqui eu tenho 5 páginas, tá? Ó, eu estou na segunda de 5. Se eu tivesse 100 páginas, olha o trabalhão que ia me dar. Sem levar em consideração que eu tenho títulos aqui no meio. E geralmente o título, o parágrafo do título tem formatação diferente. Então eu teria que selecionar bloco a bloco de texto. Então aqui está o meu subtítulo. Eu teria que selecionar esse conjunto aqui, formatar, depois vir aqui, formatar o outro. Algumas versões eu sou obrigado a fazer isso. Nesta minha versão, se eu apertar o Ctrl, ele seleciona intervalos. Eu apertei a tecla Ctrl agora e selecionei. Mas mesmo assim, olha o trabalhão que está me dando para eu formatar os meus parágrafos. E não é assim que a gente faz, tá? Então, se eu vier aqui e der, ó, ele vai fazer. Mas eu não selecionei todos, tá bem? Olha o trabalhão que está me dando eu selecionar isso aqui tudo. Então, eu vou desfazer isso daqui. Por 2 razões. Primeira, que não é assim que se faz. Segunda, quando eu modifico um parágrafo aqui, pontualmente, através da barra de opções, eu corto o vínculo dele com o estilo. Qual o vínculo que é cortado? O recurso formatado, o recurso alterado. Então, o que eu fiz aqui? Eu alterei o alinhamento. Se eu for formatar agora, editar, modificar o meu estilo normal e disser que é centralizado, todos os demais serão modificados, mas esse aqui não. Esse permanecerá justificado. Por quê? Porque eu fiz essa interferência manualmente. Então, eu cortei o vínculo. Então, a gente não faz assim. Tá? Vou desfazer. A gente faz a alteração todinha da formatação lá no estilo. Como era importante vocês aprenderem a usar essas ferramentas aqui, ó, de fonte, utilizando esta caixa de diálogo de fonte, alterando o tipo de fonte, o estilo, o tamanho e os efeitos, e era importante também você saber usar esta caixa de diálogo do parágrafo para ajustar o alinhamento, níveis, recuos, espaçamentos. Então, vocês dominando esses recursos, vocês agora vão aplicar esse conhecimento lá nos estilos. Então, qual é a diferença de eu usar um e usar outro? Se eu usar aqui, eu estou fazendo uma alteração no parágrafo, e somente no parágrafo no qual eu estou aplicando, ou nos parágrafos que estão selecionados. Quando eu modifico o estilo, preste atenção no que eu vou dizer, quando eu modifico o estilo, todos os parágrafos relacionados a esse estilo serão modificados. Isso quer dizer que, se eu agora modificar o estilo normal, todos os meus parágrafos, independente do tipo dele, se é título, se é corpo de texto, será modificado. Porque todos estão relacionados ao estilo normal. Ok? Nós vamos criar o estilo para título e um estilo para subtítulo, tá? E aí eles perderão o vínculo com o normal e assumirão outro vínculo com outro estilo que nós vamos criar, tá bem? Então, vejam, para eu fazer as alterações aqui, eu tenho várias maneiras, tá? Eu posso vir aqui no normal, não clicar nele, com o da esquerda, mas sim clicar com o da direita e clicar em modificar. A outra maneira, que é a que eu gosto de usar, que é mais seguro, é abrindo os estilos, tá? A caixa de diálogo de estilos, tá? Então, eu tenho eles aqui na minha direita e o meu texto aqui à minha esquerda. Se eu clicar agora aqui nesse parágrafo e clicar no estilo chamado título 1, ele vai automaticamente aplicar os recursos desse estilo neste parágrafo aqui. Veja que não tem nada a ver a formatação desse capítulo aqui, desse título, com a BNT, porque está me botando o calibre light 16, tá? Está botando uma cor aqui que não tem nada a ver. Então, e o que a BNT diz? Ele está todo em maiúsculas e minúsculas, e a BNT diz que os títulos de nível 1, eles precisam ser tamanho 12, negrito,
e caixa alta. Ou seja, todas maiúsculas. Tá? E ele não está fazendo nada disso. Até poderia ser essa letra aqui. Tá bem? Mas não poderia ser o 16, teria que ser o 12. E teria que ser o negrito, ó. E não poderia... Aqui está o light, né? Que ele escolheu lá. É dele isso daqui, tá? Então, o light, se eu botar o negrito aqui, vai acontecer alguma coisa? Olha lá, ó. Acontece. Então, eu teria que ainda modificar o negrito. Vejam que eu fiz a modificação aqui, ó. Quando eu fiz isso, eu já quebrei o vínculo com o título 1. Se eu modificar agora o estilo e colocar qualquer outra coisa, esse aqui não vai perder o negrito, tá? Se eu colocar aqui, ó, vamos lá no título 1, lá. Aqui, que é mais fácil. Estou selecionando, mas basta dar um clique nele. Olha lá, ó. Qualquer modificação agora que eu fizer, ó, esse aqui vai permanecer com o negrito, tá? Esse aqui não vai. Porque esse aqui vai ser, ainda continua subordinado ao estilo 1. Esse aqui já não está mais, tá? Então, muito cuidado quando vocês fizerem as alterações. E como é que eu faço para desfazer isso? Vai lá e clique normal de novo, tá? Ou dá o desfazer ou aplica normal. Tá, mas eu botei lá o título, botei o negrito e agora eu quero desfazer. Normal nele de novo. Título 1 de novo, tá? Que daí vocês quebram o vínculo com o estilo que vocês tinham e que foi modificado pontualmente no texto. Vocês botam o normal, ele tem um novo vínculo, vai lá no estilo acertado e vincula de novo, tá? É assim que funciona. Muito bem, que mais? Eu preciso formatar o meu texto agora de acordo com a BNT. Nós já vimos algumas coisas, que o alinhamento é justificado, que a primeira linha tem um recuo de 1,5, que o espaçamento entre as linhas também é de 1,5, que eu não tenho espaçamento antes nem depois. Então, eu tenho que fazer esses ajustes agora. Eu não vou fazer selecionando. Eu vou fazer aonde? Esse parágrafo não está associado ao normal? Então, se eu modificar o normal, eu consigo ajustar isso tudo. Vejam bem, eu sequer vou estar no parágrafo. Eu estou lá no título, tá? E vou agora modificar o normal. Repare que o meu texto está todo ele alinhado aqui à esquerda, ó. Do mesmo jeito, tanto o título quanto o corpo de texto. Olha que bacana agora. Eu vou modificar. Reparem que eu não estou clicando aqui nesta área, tá? Se vocês clicarem nesta área aqui, vocês estarão aplicando o estilo. Para modificar, tem que ir lá na setinha na direita lá. Clica na seta e escolhe modificar. Agora eu vou começar a fazer as mudanças que eu quero, tá bem? Então, aqui nas propriedades eu não mexo. Ó, ele nem me permite modificar isso daqui, ó. Tá? E se eu botar aqui normal, ele vai criar um outro normal lá associado a ele ainda, tá? E aí depois eu tenho aqui, ó, então não mexo nisso daqui. Aqui tem a formatação de acesso rápido, tá? Os recursos de acesso rápido. Mas evitem de usar isso daqui. Porque aqui, ó, tem muita coisa que não tem disponível para a formatação da fonte. Então, nós temos aqui fonte e aqui nós temos os efeitos para parágrafo. Então, onde eu faço a formatação? Observe o botão formatar aqui embaixo, ó. E lá tem, ó, fonte parágrafo. Quando eu clicar aqui, vai abrir esta mesma caixa de diálogo se eu clicar aqui, ó. Se eu clicar em parar, vai abrir essa mesma caixa de diálogo de parágrafo aqui. É a mesma, sem tirar nem pôr. Então, vamos lá em formatar a fonte. Ali está ela. Então, eu quero que a fonte do meu parágrafo seja o... Aqui eu gosto muito, que é o Book Antigo, tá? Vocês podem botar o Arial, podem botar a Times, qualquer que vocês quiserem, tá? Só evitem de usar fontes com muito detalhezinho, como esse script e tudo mais, tá? Então, é normal e ela não é 12. Ela não é 11, ela é 12. Então, normal, Book Antiga, normal, 12. Ela não tem efeito nenhum. Ok. Então, essa é a letra que vai ficar. Olha, a letra está lá, é o calibre. Ela vai ficar com essa aparência quando eu der ok. Mas eu tenho mais coisas ainda para modificar. Vamos modificar o parágrafo, então. O parágrafo, o alinhamento dele aqui, ó, ele está à esquerda. Eu quero o justificado. Então, vai lá e uso o justificado. Nível de tópico.
Bom, ele é parágrafo, ele não tem nível. Quem é que tem nível? Título e subtítulo. Então, é corpo de texto, eu não preciso mexer. Recuo da esquerda, do parágrafo inteiro, não tem, nem na direita, nem na esquerda. Mas ele tem um especial, que é a primeira linha, que é de 1,5. Então, 1,25, vamos botar 1,5. Aqui o espaçamento, ó, seria o antes e o depois desse parágrafo. O antes já está zerado, mas depois está 8. E segundo a BNT, não tem espaçamento. E aqui o espaçamento entre as linhas, entre uma linha e outra, lá está múltiplos, né? E eu quero 1,5. Eu não tenho mais nada para mexer em termos de formatação do parágrafo, então dou OK. Então, o meu normal agora está formatado, de acordo com a BNT. Basta, então, eu dar um clique no botão OK. E olha o que acontece. Todo o meu texto automaticamente é modificado, sem eu sequer selecionar um parágrafo. Da maneira, usando por aqui, vocês teriam que ter selecionado todo esse trecho aqui de texto, excluindo os títulos, tá? Bem, mas os títulos e ainda estão vinculados ao normal. Então, eu não quero mais ele vinculado ao normal, eu quero vincular ele agora ao que ele pertence de fato, que é a um estilo de título. E esse daqui a um subtítulo. Então, agora, o que é que nós precisamos fazer? Eu não vou utilizar esses daqui, esses estilos. Eu vou criar, então, um novo estilo, apropriado aos meus capítulos. E um outro estilo apropriado aos meus subcapítulos. Tá? Então, eu vou agora utilizar um outro recurso dos estilos, que é criar um estilo. Eu vou ignorar todos os demais aqui. Eu só vou me importar com o normal. Então, como é que eu faço para criar um novo estilo? Aqui, ó. Vocês têm esse conjunto aqui de 3 botões aqui, ó. Novo estilo, inspetor de estilo e gerenciador de estilos. Eu vou criar um novo estilo. Clica nele e vai abrir, então, a mesma caixa de diálogo do modificar lá. Porém, agora eu vou poder dar o nome, modificar o tipo e o estilo dele baseado em quem, tá? Então, vamos chamar aqui de capítulo de nível 1, tá? Então, o tipo de estilo, ele é parágrafo? É parágrafo. Estilo baseado em, aqui, ó. O que significa isso? Significa que se eu disser que esse estilo é baseado no normal, tudo que eu fizer no normal será aplicado também lá no meu estilo capítulo nível 1. E eu não quero isso. Eu não quero esse vínculo. Eu quero que ele tenha vida própria. Então, eu tenho que vir aqui, clico aqui, ou clico aqui na seta e digo, ó, sem estilo. Ou seja, ele não é baseado em ninguém, ele tem vida própria. Esta parte aqui é a mais importante quando vocês estão construindo estilos. Tá? Estilo do parágrafo seguinte. Geralmente, depois de um título, vem um parágrafo normal. Então, aqui ele está me dizendo, ó, o estilo do parágrafo seguinte é o mesmo capítulo 1. Então, ele vai fazer o mesmo lá. E eu não quero isso. Eu quero que seja o normal. Feito isso, eu já tenho as propriedades de identificação do meu estilo. O nome, o tipo dele, se ele está baseado em alguém ou não, e o estilo do parágrafo seguinte. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou formatar a fonte. Então, vou lá no botão formatar e escolher a opção fonte. Aqui está ela. Eu vou escolher aqui o Arial, tá? Arial, segundo a BNT, tem que ser negrito, segundo a BNT, tem que ser 12. E ainda, segundo a BNT, tem que ser todas em maiúsculas. Esta parte da fonte está ok. Pessoal, eu já vou olhar lá, tá? O que vocês estão escrevendo. Deixa eu terminar aqui. Parágrafo. Formatação do parágrafo. O alinhamento dele realmente é à esquerda, ele tem que estar aqui. Ó, nível do tópico. Esse título aqui, qual é o nível 1? Ele é 1, né? Então, é o nível 1, porque ele é o título principal. Tem recuo esquerdo? Não, não tem. Tem especial? Também não tem. Espaçamento antes e depois tem? Não. Então, é 0 para os dois. Múltiplos é 1,5 também. E aí eu dou OK. Quando eu der OK agora, olha o que acontece. Lá está o meu título associado ao estilo capítulo nível 1. Cadê o próximo? Está aqui.
Mas esse aqui não foi modificado. Por que que esse daqui não foi modificado? Porque ele não estava associado ao capítulo nível 1. Nível 1 nem existia, né? Ele está associado ao que é o normal. Então, é só agora associar ele ao capítulo nível 1. Então, basta eu estar no parágrafo do título seguinte e clicar em capítulo nível 1. E o mesmo lá para o próximo. Último capítulo de nível 1. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aí. Não são vocês. Então, continuemos. Ok? Bom, já tratamos do estilo dos capítulos. Agora vamos tratar a formatação do subcapítulo, tá? Que tem uma formatação diferente. Ela é parecida, mas ela não é toda em caixa alta, tá? Então, nós vamos criar um estilo próprio para o subcapítulo, que eu vou chamar de capítulo nível 2. Então, eu vou novamente lá. Olha lá, ó. Eu vou fazer agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou estar neste parágrafo aqui, não lá no título. Lá no primeiro eu estava lá no título, tá? No parágrafo dele. Agora eu não vou estar aqui nesse parágrafo, eu vou estar neste daqui. O que vai acontecer depois de eu criar o estilo? Ele vai aplicar o estilo neste parágrafo aqui. Mas não é aqui que eu queria aplicar, era nesse, né? Porque isso acontece muito em prova. As pessoas estão no parágrafo errado, vão lá, criam o estilo, e ele automaticamente aplica o estilo no parágrafo. E aí se apavora, não sabe o que fazer. Ora, aplica normal de novo nele, vai no parágrafo que tem que ser o capítulo de nível 2, clica nele e atribui, então, um novo estilo, tá bem? Então, eu vou simular isso aqui agora. Eu vou criar, eu vou chamar de capítulo de nível 2, tá? É parágrafo, é baseado em ninguém, e depois é o normal. Vou formatar a fonte, é o Arial também, negrito, também é 12, mas não é todas maiúsculas, é normal. Vamos formatar o parágrafo, porque agora lá no parágrafo eu consigo, além do alinhamento, acertar o nível. O alinhamento é à esquerda mesmo. O nível do tópico agora é nível 2. Não tem recuo à esquerda, não tem especial, não tem antes, não tem depois, e aqui é um e-mail. E aí eu dou OK. Olha lá. Ele aplicou nesse parágrafo aqui o meu estilo capítulo nível 2. E era para ter sido aplicado aqui. Então, quando isso acontece, não se apavore. Não venham aqui, ó, e reformate, selecione e façam do outro jeito. Não. Simplesmente clica nele, ou deixa onde está e clica em normal, e a vida volta ao que era antes. E agora clica aqui no subtítulo, capítulo nível 2. Simples assim. Se vocês fazem trocado diferente, é porque vocês não entenderam o significado de criar um estilo e aplicar no texto. Vejam que eu não estou selecionando o texto, eu só estou apenas estando no parágrafo no qual eu quero modificar, tá? O que eu tenho que fazer agora? Aplicar esse mesmo estilo, capítulo nível 2, nos demais subtítulos. Eu tenho mais 2, né? Aqui está um, capítulo nível 2. E mais adiante, depois desse título, tem o terceiro. Está aqui. Capítulo nível 2. Tá bem? Então, a partir de agora, o meu texto, além de estar limpo, ó, texto limpo, né? Está o mais importante, padronizado. Tudo que é parágrafo, corpo de texto tem a mesma aparência, tudo que é título de nível 1 tem a mesma aparência, tudo que é título de nível 2 tem a mesma aparência. Tá bem? Agora eu quero modificar, eu quero colocar espaço entre o título e os meus parágrafos. Eu quero dar um espaço maior, antes e depois. Tá bem? Bom, eu tenho que vir aqui fazer isso? Não. Eu tenho que ir lá no estilo e modificar. E aí, neste ponto, como os meus títulos todos já estão vinculados ao capítulo nível 1, o que eu modificar aqui automaticamente é aplicado nos 3, tá? Então, ó, eu sequer vou estar nele agora. Por que quando eu modificar agora, isso aqui não vai ser modificado? Porque ele não está
Eu não estou aplicando um estilo, eu estou modificando o estilo. Se eu clicar aqui, ó, ele modifica tudo, porque daí eu estou aplicando, tá? Mas eu não vou aplicar, eu vou modificar o estilo, o capítulo de nível 1. Então, eu vou lá formatar o parágrafo e colocar aqui um espaçamento de 2 centímetros antes, e observem que eu estou colocando centímetros, tá? Olha lá, a unidade do espaçamento antes e depois, são os pontos. Então, quando eu usar uma unidade de medida diferente, eu tenho que escrever essa unidade, tá? Então, eu escrever 2 centímetros e escrever 20 milímetros é a mesma coisa. No entanto, quando eu der OK aqui, ele vai transformar esses centímetros em pontos, tá? Eu vou dar OK aqui para vocês verem o efeito. Olha lá, ó, criou os espaços. E lá no próximo título ele também criou. Olha lá. E no terceiro também. Sem eu sequer estar perto dele, ó. Ele automaticamente modificou. Agora eu vou mostrar para vocês a modificação lá que aconteceu. Modificar. Formatar parágrafo. Olha lá os 2 centímetros. Viraram 56,7 pontos. Tá? Porque é a forma como o Word trabalha o espaçamento vertical. Tá? É assim que ele trabalha. Com pontos. Mas nada me impede de dar uma nova unidade, tá? Então, ok. Agora eu vou fazer o mesmo com o capítulo de nível 2. Só que em vez de colocar 2 centímetros, eu vou colocar 1 centímetro, tá? Ó, eu também estou aqui agora, ó. Eu vou modificar o nível 2. Também vou colocar lá parágrafo. Aqui eu vou colocar 1 centímetro. 1 centímetro. E aqui também. E aí vou dar um OK. OK de novo. E aí eu vou verificar. Aqui está, então, 1 centímetro e 1 centímetro. E os demais subtítulos também. Aqui está ele. E aqui está ele. Tá? Então, veja, eu tenho só 8 páginas aqui. Imagine se eu tivesse 100 páginas. O meu texto automaticamente nas 100 páginas seria formatado de acordo com os meus estilos, tá? E veja que eu só estou trabalhando com 3 estilos aqui. O normal, o capítulo de nível 1, o capítulo de nível 2. Tá? Se eu tivesse mais um outro subtópico, seria o capítulo de nível 3, e assim sucessivamente, de acordo com a BNT, até o 5º nível, tá? Que seria necessário para mostrar lá no sumário. Então, vai depender do texto de vocês, quantas sessões, né, terão. Sessão primária, nível 1, sessão secundária, nível 2, sessão terciária, nível 3, sessão quaternária, nível 4, sessão quinária, nível 5. Tá? Fechou? Então, é assim que nós formatamos o nosso documento. Se eu já tenho um documento pronto, tá bem? E aí tem um parágrafo de um jeito e um parágrafo de outro. Então, reparem aqui, ó, eu vou colocar centralizado aqui, tá bem? E agora eu vou modificar o normal. Vou dizer agora que ele é à esquerda. Olha lá. Opa, não mudei? Então, aqui, ó, aqui tá confuso aqui, tá? Aqui, ó, esse aqui tá centralizado, tá? Ele acabou fazendo, eu que estou me confundindo aqui porque está muito próximo, ó. Aqui ele está centralizado, tem desvio aqui, tem desvio aqui, ó. Aqui ele já está à esquerda, ó, o desvio só está aqui na direita, ó. Então, todos eles, ó, foram justificados à esquerda agora. Aqui à direita, né? Porque a esquerda, ele está bem alinhadinho aqui, e o à direita não, porque o alinhamento é à esquerda, ou seja, ele tem que vir para lá de lá. Então, e aqui, ó, ainda continua centralizado. Por que que esse daqui não foi modificado? Porque se eu troquei ele manualmente aqui. É o que eu quis dizer, que quando eu faço uma formatação
local e manual, eu estou quebrando o vínculo, tá? Vamos ver o que vai acontecer agora se eu modificar a fonte. Modificar, formatar, fonte. Vamos botar essa aqui. Ó. Por que sofreu alteração? Em todos eles, independente de eu ter feito aqui o alinhamento centralizado. Porque eu não mexi na fonte nesse parágrafo. Eu mexi só no alinhamento. Então, o vínculo cortado foi só do alinhamento. Então, se eu botar de novo justificado aqui, aquele cara lá vai continuar centralizado. Porque esse vínculo eu cortei. Ah, mas como é que eu faço para voltar? Clica no parágrafo e aplica novamente. O estilo normal, e aí vocês recuperam o vínculo, tá? Então, toda vez que vocês fizerem algo que se enganarem, aplica novamente o estilo e vai lá e ajusta tudo novamente, tá? Então, agora, como eu apliquei de novo, ó, o que eu fizer agora vai ser também ajustado lá. Book, né? E o alinhamento... Vamos botar a esquerda aqui para ver o efeito. Ó, e agora ele também sofreu o alinhamento à esquerda como os demais. Por quê? Porque eu refiz o vínculo, tá? Então, quando vocês fizerem a aplicação do estilo e algum parágrafo não modificar, é porque vocês modificaram ele manualmente e cortaram o vínculo com o parágrafo, tá? Para ajustar, clica no parágrafo, aplica novamente o estilo e ele refaz os vínculos todos. Vamos ajustar aqui de novo para justificar. Feito? Bom, agora é só salvar o documento, né? Então, eu vou salvar o documento aqui. Salvar como? Eu vou botar aqui nessa pasta, eu vou chamar isso aqui de ajustado. Eu acho que eu já fiz, né? Ajustado. Vou chamar de 1V, então. Salvar. Bom, essa partezinha agora é a mesma do vídeo lá onde eu mostro, então, em vez de eu salvar isso aqui como documento, salvar isso aqui como modelo, né? Eu seleciono todo o texto aqui e apago, ó. Mas eu estou apagando o texto, eu não estou apagando os estilos. Tá, e se eu apagar os estilos, o que acontece? Ele joga tudo para o normal, tá? Então, agora aqui, ó, se eu quiser começar todo documento com estes estilos aqui, com esses padrões, eu salvo isso aqui como um modelo, tá? Menu arquivo, salvar como. Aí escolhe lá a pasta que vocês querem. E aqui, ó, no tipo, ó, em vez de ser documento do Word, escolha o modelo do Word. Tá bem? Porque daí o modelo do Word, ele vai criar um modelo no qual parecido ao normal, tá? Se vocês querem fazer isso para todos eles, ó, então basta vir aqui, ó, e definir como padrão, tá? Ele vai pegar tudo que está aqui, mais o que está aqui, e vai jogar na atualização lá do normal.dot, tá? Isso eu já expliquei bem ali no outro vídeo, então não vou explicar de novo, tá bem? Feito isso, é só fechar. Vai perguntar se eu quero salvar de novo, eu vou dizer que não. E aí encerramos a aula de hoje. Já estou aberto a dúvidas. Professor, Pode falar, boa tarde. Boa tarde. Tá, antes de fazer essa parte dos estilos, essa página já tem que estar formatada, por exemplo, o layout da página já tem que estar configurado com as normas da BNT ou não? Tu pode fazer antes, pode fazer depois, pode fazer a hora que quiseres, tá? Como eu já fiz isso na aula passada, eu nem toquei nesse assunto, tá bem? Eu encurtei um pouquinho mais, porque eu já falei isso no outro vídeo de ontem à noite, então eu encurtei. Sim, então, é a junção das três coisas, tá? Configurar página e agora criar o estilo, formatando o texto e formatando o parágrafo. Tá, ok. Lá na atividade lá que vocês têm, tá gravando, né? Tá. Então, vamos entrar aqui na atividade, ó. O que vocês têm que fazer lá na atividade? Ó,
Atividade 8, criar estilos. Vocês têm aqui, ó. Eu ontem à noite até botei a pontuação para cada item. Então, vocês têm que criarem, ó, abra um documento em branco no Word e cria os seguintes estilos com os seguintes parâmetros, tá? Então, vocês vão criar o estilo para o título. Aqui eu estou dizendo criar, mas aqui, ó, para o parágrafo, que seria o corpo de texto, ó, modifique o estilo normal. Aí vocês não têm que criarem, tá? Vocês têm que modificar. Então, nesse primeiro item aqui, o item 1, vocês terão que criar um estilo. Inclusive, eu estou dando lá o nome que ele tem que ter, o tipo de estilo, se ele é baseado em alguém, e o estilo do parágrafo seguinte. Reparem que aqui não tem essas informações, ó. Não tem nome, tipo, nem nada, ó. Já vai direto para a fonte parágrafo. E depois, com relação à fonte, vocês vão dar esses atributos. Com relação ao parágrafo, esses atributos aqui. E neste daqui é o que vocês vão modificar, serão esses valores aqui. E depois vocês terão que salvar o documento, ó, com este nome aqui, ó. Não é atividade criar estilo, entre parênteses, 1,0, fecha parênteses, tá? Isso aqui não entra no nome. Fechou? Isso aqui é a pontuação de vocês criarem este nome aqui, tá bem? Que não me apareça lá, atividade criar estilo, 1,0, tá bem? Depois de salvar, então, publica lá na atividade. E aqui vocês têm o valor de cada um deles. Reparem que tem pontuação aqui que vocês estão recebendo sem sequer fazerem, tá? Por exemplo, alinhamento à esquerda. Já está à esquerda. Não precisa fazer nada. Tá? Então, vocês já estão ganhando 0,25 aqui sem sequer mexer a ponteira do mouse, tá? Mas os demais itens têm que estarem corretos. Agora, se vocês mudarem lá, não forem, vocês estão perdendo o 0,25, tá? Fechou? Como é que vai funcionar a prova da semana que vem? Tá, então, deixa eu agora parar a gravação.